meninas, muito boa noite, mais uma vez sejam bem-vindas. Vamos iniciar nossa aula hoje, vamos falar sobre o quê? Ética na farmácia. Para isso, eu vou realizar o quê? Um compartilhamento de tela com vocês. Aí vocês vão falar para mim aí, vocês estão vendo o mesmo que eu? Sim. Aí? Sim. Ótimo. Então, a frase que a professora vai iniciar a aula, ela diz o seguinte, que sucesso não é missão impossível, é resultado de muito trabalho. Então, se é uma pessoa com sucesso, com certeza, por trás disso, não é impossível, mas tem que ter muita dedicação, ok? Vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos na aula passada? Imagem profissional. Ô, Alane, ajuda aí. O que você lembra sobre o que nós falamos sobre imagem profissional? O que você guardou bem legal? Que para ter uma boa imagem profissional, você tem que ter a primeira impressão do cliente, o seu vestimento, sua postura, seu vocabulário, as suas atitudes. Isso. E que no dia lá da entrevista de emprego, a sua imagem profissional vai resolvendo bastante? Adianta ter um currículo ótimo, está escrito lá que você tem trocentas formações, mas você chega lá no trabalho para a entrevista, fica na recepção mascando chicletão. Resolve? Não. Não. Você é uma menina discreta no dia a dia, se veste bem, mas aumentou um pouquinho de peso e não experimentou aquela... Vamos supor, às vezes você tem aquele carguinho especial que você fala, o dia da minha entrevista eu vou causar com essa roupa. Você não põe ela faz uns 300 anos. E no dia da entrevista você vai pôr. Não dá tempo de lavar. Se você lavar, não vai secar. Tem que tomar cuidado, viu? Isso também faz parte da imagem profissional. No dia da entrevista de emprego, o que nós falamos sobre a maquiagem? Como que ela deve ser? Básica, nada exagerado. Isso. Por mais que no dia a dia você goste, mas no ambiente de trabalho tem que ser o quê? Básico. Você está lá vendendo medicamentos, você está ali atendendo o seu cliente. E não vendendo, mas ao mesmo tempo, sim, você está vendendo a sua imagem. Você está fazendo um marketing pessoal. O marketing vai ficar dizendo assim, ó, eu sou uma boa professora, eu sou ótima, eu sou excelente. Isso aí é com pessoas convencidas. O marketing, às vezes você faz colocando em atitude aquilo que você fala. Ok? Bacana? Então, se tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, viu, Luma? Dá uma olhadinha lá, ó. A professora postou o vídeo no grupo, assista novamente se for necessário. Pedi para vocês ainda fazer algo bem bacana, que é como se fosse um exercício para a preparação da entrevista de emprego. Coloque lá no papel 5 qualidades, lembra, Alane, que a professora pediu? 5 qualidades, 5 defeitos, e pega ali, ó, umas 20 linhas no mínimo. Se alguém me pedir para hoje, se eu perguntasse para você, Alane, me fala um pouco sobre você, eu tenho uma vaga aí para poder ser preenchida como atendente de farmácia, e eu não estou encontrando alguém qualificado. Fala um pouquinho de você para mim. Para mim listar minhas qualidades e meus defeitos, professor? Não, isso é uma atividade. A outra que a professora pediu é para que você pegue pelo menos 20 linhas ali, é o mínimo. E escreva aquilo que você vai falar na entrevista de emprego. Porque a empresa vai saber de você aquilo que você apresentar de você na entrevista. Entendeu? Não é somente aquilo que está no currículo. Hoje, para você ter uma ideia, hoje, com a mudança que está aí devido à pandemia, tem muita entrevista que ela é realizada, sabe como? Por videoconferência. Ali está sendo avaliada a sua postura, a sua forma de comunicar, entendeu? Então, vamos começar a se preparar aí. Próxima aula eu vou cobrar um pouquinho mais, combinado? Hoje nós vamos falar de um assunto chamado ética, ética profissional. Primeiro, para a gente entender o que é ética profissional, a gente tem que entender na íntegra o que quer dizer a palavra ética. Eu vou ler aqui o conceito. Em algumas literaturas você vai encontrar assim, diz que a ética é a ciência do comportamento moral do homem em sociedade. E se a gente escuta muito lá no segundo grau, os professores de filosofia falando sobre isso, né? Falando para você refletir sobre a ética, que a ética é a reflexão sistemática sobre um comportamento moral. Não parece algo complexo? Ô, Luma, qual que é o seu conceito de ética? O que é ética para você?
Me ajude, vai Ai, lá. deixa eu pensar. O que é ética, na sua opinião? Ai, seria como um comportamento. É um comportamento? Joia. Alane, o que é ética para É, você? Também. Comportamento? Vou ler essa Sim. frase aqui, ver se ajuda vocês a se conceituar melhor a respeito desse assunto. Ó, ética são valores que definem o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Guardem bem essas três palavras. Quero, posso e devo. Porque nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Complexo isso, não é? Vou dar alguns exemplos para vocês. Vamos supor, se vocês estivessem sentado na sala de aula e chegasse um índio para poder ter aula aqui. Na hora que esse índio fosse entrar sem querer, ele batesse os órgãos genitais assim na aluna. Alane, como que você se sentiria? Ele vir para a sala de aula sem roupa. Ah, eu não me sentiria bem, porém é a ética dele, né? Eles foram criados assim. Corrigindo, é a cultura, não é a ética. É a cultura. O que isso quer dizer? Quer dizer que é a moral. Hoje, eu gostaria de tentar ajudar vocês a entenderem a diferença do que é ético e o que é moral. Mas vamos pensar assim, o do índio, isso é cultural, ok? É a cultura dele, não é nem ética e moral. Mas agora, Alane, eu vou colocar você para estudar numa escola indígena, onde todo mundo se veste conforme a cultura. E você vai chegar lá toda vestida. Quem vai ser a pessoa diferente no local? Eu. É diferente pensar assim, não é? Uhum. Por que algumas pessoas, principalmente falando de italiano, falam tudo muito alto? Você chega assim, parece que eles não estão nem conversando, parece que eles estão brigando. Aí você olha assim, você acha estranho, né? Você fala, nossa, que esquisito, que sem ética. Você tá lá com seu namorado numa festa, chega uma moça, uma roupa tão justa que mais justa que aquela roupa dela, só Deus. Você olha assim, você fica se sentindo meio que deslocada. Por quê? Tá aparecendo o que não devia. Qual é o teu primeiro pensamento? Essa pessoa que é sem ética ou sem moral? Sem moral. Por que você chegou à concepção que é moral? Ai. Viu como é complicado você entender? Então vamos pensar assim, ó, a partir de agora nós estamos tendo aula online aqui, essas aulas remotas que nós estamos tendo. Eu posso dar um exemplo sobre, vamos montar um código de ética nosso? Eu, você, a Luma, a Vitória que vai estar assistindo o vídeo depois, a Vanessa, a Maria Alzira, a Luciene. E aí nós vamos agora aqui no nosso grupo montar um código de ética. Não pode assistir vídeo de biquíni. Pode? Você acha que isso seria ético? Vocês acham que seria ético isso? Hein, Luma? não. Ia ser esquisito? Sim. Ô, Alane, ia ser estranho se um aluno entrasse no nosso grupo e começasse a aparecer de cueca para assistir aula, fazendo um exercício na hora da aula? Ia. Vamos montar então o nosso código de ética. Não se pode entrar para assistir aula de roupa íntima, nem de biquíni, não pode fazer exercício, ficar comendo, cuspindo, não pode ficar limpando os dentes na hora da aula, nem ficar tirando espinha, tem que prestar atenção na aula. Nós estamos fazendo o quê? Nós estamos definindo aqui na nossa sala como vai ser o comportamento ético, correto? Só que, vamos dar exemplo, essa pessoa que entrou na nossa sala, essa pessoa, lá na casa dela, é como todo mundo, perdão da expressão, andar com roupas muito curtas, com roupas com os órgãos aparecendo. É como um pai e a mãe andar sem roupa dentro de casa. Lá na casa dela, é ética ou moral? Moral. Isso. Moral é aquilo que todo mundo ou cada um faz dentro da sua casa. Vamos supor, lá na casa da Luma, faz de conta que é normal a mãe dela deixar a bolsa e todo mundo pôr a mão.
Lá na casa da Alane, não. A mãe dela fala, quer alguma coisa na minha bolsa, você pede. E ninguém costuma mexer na bolsa. Isso é moral. O que na casa da Luma é comum, na casa da Alane não. Mas vocês duas vão ser contratadas por uma mesma farmácia. E lá dentro da farmácia, aonde eu serei a autoridade, eu serei a pessoa que irá ser a coordenadora, enfim, líder, chefe, cada empresa tem um nome, ok? Eu vou estar supervisionando vocês, mas lá dentro tem as minhas regras. Eu vivo na casa da Luma? Eu vivo na casa da Alane? Não. Existe a ética da farmácia. Lá, o que vai definir a minha ética é que nem tudo que você quer e faz na sua casa, você pode. Ok? E nem tudo que você pode, você deve fazer. Lá na sua casa, a sua mãe diz que você pode pegar, abrir a geladeira e pegar o que quer. Lá no seu trabalho, não. Cada um compra o seu alimento e come o seu alimento. Exceto se eu quero pegar e dividir com alguém. Mas você ir lá, abrir a geladeira, pegar um Danone, pegar uma fruta de alguém, sem pedir autorização, é falta de ética. Aí você vai dizer, mas na minha casa minha mãe faz. Mas lá na sua casa é a sua moral. Dentro do ambiente de trabalho, é a ética. Esses exemplos que a professora deu, ficou bem clara a diferença entre ética e moral? Vê se agora ajuda a melhorar. Ética é lidar com o que é certo e errado. Moral também. Lida com o que é certo e errado, mas cada um na sua casa, o certo e errado é diferente. Ok? Ética é um modo social de agir. É o que uma sociedade, é o que um local de trabalho, vamos supor, aqui no Sebrae tem uma ética. Mas lá na minha casa é uma, na casa da outra professora é outra. Porque a moral é um modo pessoal de agir. E as pessoas vão adquirindo no decorrer do tempo. Por exemplo, tem pessoa que acha normal o marido ser casado e ter outra. É a moral dessa pessoa. Em outro local, fala, não, é errado, ele é casado. Então, isso é moral. E a sociedade, o que diz? Diz que um homem casado não é interessante que ele tenha uma esposa. Todo mundo vai julgá-lo. Então, ética é uma forma social. Moral é uma forma pessoal. Ética são normas de regras sociais. Ela é guiada por uma cultura. Por isso que eu dei o exemplo para você do índio. Na cultura do índio, é normal que ele ande sem roupa. Mas aqui no Sebrae, a moral daqui é que você venha de roupa. Você imagina a Lama aparecendo com um cocá aqui, o seio de fora, todo mundo está olhando para ela e fala assim, ela é índia? Por quê? Porque a ética, ela é de acordo com a cultura. Mas a moral, as regras pessoais, é da consciência de cada um. Entendeu? Vou dar um exemplo daqui a pouco, talvez fique melhor entendido para vocês. Algo que é ético é coletivo. Eu não convidei vocês a nós criarmos o nosso código de ética das aulas? Não convidei? Agora, a moral é o que fundamenta a ética. Um exemplo, se a sua mãe, Alane, te ensinou dentro da moral da sua casa, baseado na ética que ela aprendeu com a avó dela, com a mãe dela. E a mãe dela educou ela de acordo com o que ela aprendeu com a ética da bisavó. Então, as pessoas aprendem a ética e colocam na moral a educação dos filhos. Deu para entender isso? Alane, se eu perguntar para você agora, diferença entre ética e moral, ficou bem claro? Sim. Conseguiu entender, Luma? A diferença entre ética e moral? Sim. Bacana, Professora, né? a ética é de acordo com a cultura ou a moral? Oi? A Não, ética é de acordo com a a cultura? cultura era uma forma social da ética. A moral é uma regra pessoal, é a consciência. Vamos supor, tem índio que vive lá na aldeia, mas ele não gosta de andar sem roupa. A ética do social dele diz que ele deveria andar conforme a cultura, certo? Mas dentro dele, a moral dele fala que ele não quer. Por mais que ele viva lá no meio, ele quer andar de roupa. Entendeu? Sim. É como se fosse assim, dentro da sua casa, você tivesse irmã, e a sua irmã vivesse com roupa extravagante, o qual causasse vergonha para você. Você ia querer continuar andando como a sua irmã?
porque você se sente mal. Então, vocês foram criadas na mesma moral, mas quando você vai para o meio social, você não quer ser vinculada à sua irmã. É um exemplo. Você não vê que tem mãe que é barraqueira e a filha é toda tímida? Então, assim, ela dentro de uma moral, ela foi vendo aquilo dali, ela não quer ser como a mãe, entendeu? Vou dar outro exemplo aqui, talvez vocês possam entender melhor. Se você fura fila, é um exemplo. Se você suborna um guarda de trânsito quando é pego numa blitz, ou se você troca voto por favores, se você tira vantagem dos outros por se achar mais esperto, se você recebe um troco a mais e não devolve para a pessoa, se você, para tudo na vida, dá um jeitinho, você nada se difere de um político. Um político corrupto ainda. Eles são reflexo seu. Quem está lá, você fala, nossa, olha que vergonha que ele está fazendo. Você fala a vergonha dele, mas vive furando fila. Encontra um conhecido e entra na frente de todo mundo. Você vai, pega, foi pego de uma forma errada lá, fazendo algo errado, você vai tentar subornar a pessoa. Por que você está sendo diferente do político? Nada. Então, tem que tomar cuidado com a ética e com a moral. Ok? E aí? Vamos voltar isso para a área profissional. O que é essa ética profissional? Nós temos deveres éticos profissionalmente. Nós temos dentro de uma empresa que ser leal à sua empresa. Nós temos responsabilidades a cumprir, respeito, transparência, termos pessoas íntegras. Essas palavras que eu estou aqui compartilhando com vocês são um compromisso ético. Não termino. Entendeu? Nós temos esse compromisso ético com a farmácia. Então, vou começar lá. Se lá na atividade o professor perguntar, então, o que é ética na farmácia? A ética, o atendente de farmácia, ele deve, antes de tudo, prezar pelo respeito integral do seu cliente. E da mesma forma, ele deve respeitar seus colegas, seu chefe, criando um ambiente agradável de trabalho. Sabe por quê? Tem pessoas que no trabalho, quando ela começa a falar, você fala, Jesus, por que não fica quieta? Ela reclama de tudo o tempo inteiro, ela fala mal do chefe, ela fica fazendo complô o tempo inteiro. Isso, de uma certa forma, é uma falta de ética. A pessoa, peraí, não está bom no lugar, peraí, pede para Deus e vá para outro lugar. Agora, ficar o tempo inteiro só falando mal da empresa, só expondo o lugar onde você está fazendo um curso, você não está feliz com o seu curso, fale com o seu professor, fale com o seu coordenador, fale com alguém. Mas ficar falando mal da empresa que você está para os outros é uma falta de ética, porque o seu certificado vai vir de onde? Vai vir daqui. Então, a gente tem que cuidar com a nossa postura. Se você pegar e ficar o tempo inteiro falando mal do seu marido, mas peraí, você está falando mal do que é teu, não é o marido da vizinha, é o teu. Conversa com ele, arruma um jeito. Se você for compartilhar, compartilha com um amigo, que realmente vale a pena, sabe a sua situação. Mas ficar o tempo inteiro falando mal, não é uma coisa bacana. Quando a professora falar em ética na farmácia, eu vou falar sobre palavras-chave, que é, mantenha sigilo daquilo que você ouve. Seja uma pessoa discreta. Apenas prometa aquilo que você consiga cumprir. Não fica prometendo medicamento para o cliente se você sabe que o medicamento não vai chegar. Uma parte ética que é muito interessante, cuidado, a gente tem problema pessoal, todos nós temos. Quem não tem, ensina como é que faz. Só que a gente tem que aprender um pouco a separar o profissional do pessoal. Você imagina se toda vez que eu tivesse um problema e não pudesse dar aula? Vocês não iam ter aula. Eu ia falar, meu Deus do céu, estou passando por um problema sério em casa, eu não consigo dar aula. É claro, existem exceções. Está com uma dor extrema, nem tem como. É humanamente impossível, é uma coisa. Agora, todo dia, brigo na moral, tem gente que fica lá no horário de trabalho, atende muito mal o cliente e faz o quê? Pega o celular e fica lá o tempo inteiro no celular. Mas peraí, vamos pensar o seguinte. Você gostaria de ter uma empresa onde tivesse um funcionário que ficasse o tempo inteiro no celular, não trabalhando, mas discutindo com a esposa? Na verdade, não, ninguém quer. Porque todo mundo quer funcionário ético, a empresa, o mercado de trabalho, quer pessoas que, em primeiro lugar, sejam pessoas discretas. Privacidade e segredo profissional. Foi um cliente, foi teu vizinho lá. Ele foi comprar medicamento para HIV. Você não sabia. Agora, chegar em casa e falar, nossa, mãe, eu não te conto. Fulano foi lá comprar medicamento para HIV. HIV. Não é assim que funciona, né, gente?
Porque se ele foi, ele tem o direito. Se ele não quiser falar o resultado do exame dele, você não pode ficar expondo. E eu vou compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu com conhecidas. Elas usaram da falta de ética e perderam o emprego. Então, cuidado com o que você comenta dentro do ônibus. Trabalhava-se no laboratório X, de um hospital X aqui de São José do Rio Preto. E uma delas viu que a esposa de um médico fez um exame. E o exame deu positivo. Ela tinha o vírus do HIV. Só tem um detalhe. Ela começou a comentar com a outra colega de trabalho dentro do ônibus. Nem o crachá ela se deu o luxo de tirar. Estava com o uniforme e crachá da empresa. E falou, nossa, fulana, você não acredita quem teve lá hoje fazendo exame no hospital? É a esposa do doutor tal. Ainda falou o nome. Você acredita que eu fui ver o resultado? Ah, eu não aguentei, fiquei curiosa, fui ver o resultado do exame. E para minha surpresa, deu positivo. Agora, se o dela deu positivo, você acredita que ele também não tá? Só tinha um detalhe. Dentro desse mesmo transporte, tinha, por coincidência, olha como o mundo é pequeno, infelizmente, a secretária dela, a secretária é a secretária do lar, e ouviu. Chegou no outro dia, contou para ela contou para o esposo, e ela fez questão de olhar no crachá o nome das funcionárias. Elas foram mandadas embora por justa causa. Ô, Alane, você sabia que isso é passível de ser mandado embora por justa causa? Você comentar dentro de um espaço público sobre a vida pessoal, citar o nome e alguém conhecer, você pode ser mandado embora por justa causa? Fiquei sabendo agora. Pois é. Então, cuidado, você está com o uniforme na empresa, comentar nomes, situações. Daqui a pouco estava sabendo do ônibus. Ah, mas o Sebrae? Ah, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E você é funcionário do local. Sabe o que acaba acontecendo? Alguém pode tirar uma foto e simplesmente gravar. Hoje em dia, claramente, todo mundo tem um celular que às vezes tem um gravador. Gravou ali, mandou para alguém da empresa, a empresa não vai cogitar, vai te mandar embora, você vai sair sem direito a nada. Então, existe a ética, a privacidade, o segredo profissional. A gente tem que cuidar, ouvir mais e falar menos. Então, seja discreto. O que é ser discreto? A palavra discreto é uma pessoa reservada nas palavras, no seu comportamento, na sua forma de expressão, a forma que você se comporta. Se tiver você, uma pessoa que se comporta de uma forma estrambólica, fora de um padrão, você pode ter certeza que isso é avaliado por uma chefia. E se você no dia de amanhã, hoje você entra como atendente, você quer passar a gerência, porque às vezes você fala, não, eu estou como atendente, mas eu quero chegar a gerente, eu quero fazer minha faculdade de farmácia, sei lá, eu quero ser o dono da farmácia. Você acha que você vai ter respeito dos teus colegas quando a tua chefia te chamar e falar, ó, Alane, a partir de agora eu vou promover você a gerente. Se hoje você fosse promovido, você acha que seus colegas não iriam observar sua atitude como era até aquele dia? Alguém vai te respeitar como autoridade ou como um cargo de chefia? A resposta é não. Então, a discrição é algo que faz toda a diferença. E ainda, o sigilo profissional. Cuidado! Cuidado quando está falando de doença. Cuidado quando está falando sobre medicamento de disfunção erétil. Nossa, menina, você viu? Eu vi um dentista tal, fui lá, o homem não funciona, estava comprando medicamento para disfunção erétil. Olha a outra, está traindo o marido, ele está comprando Viagra. Não faça comentários desse tipo. Seja uma pessoa discreta. Sabe uma expressão que acontece em Vegas, morre em Vegas? Uma expressão muito antiga, uma brincadeira que se fala muito em filmes. Eu digo para vocês aqui na nossa aula o seguinte, o que acontece na farmácia, deixa na farmácia. Chega em casa, evite comentar coisas do trabalho em casa. Nem sempre quem está ouvindo, às vezes vai ter uma compreensão como você tem. Nunca prometa mais do que você possa cumprir. Eu deixo bem claro. Medicamento é uma coisa muito séria de se trabalhar. Ali, às vezes, depende da vida da pessoa. Um paciente que tem problema de diabetes, ele precisa da insulina, ele precisa do medicamento dele, você promete que esse medicamento vai chegar no final do dia, e esse medicamento não chega, se você não tiver certeza, não prometa para ele. Guardem bem isso que a professora está falando, tá? Vamos voltar a isso. Falei na aula passada e torno a reforçar. Cuidado com o equilíbrio entre problemas que acontecem no trabalho e problemas que acontecem na sua vida pessoal.
Tem pessoas assim que parece que a vida dela é tão virada que tudo de ruim acontece. Uma semana um tá doente, o outro é atropelado, o marido não sei o quê. E tem pessoas que elas mentem. Infelizmente, lembra que eu falei da moral? Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu abomino a mentira, me irrita, me incomoda, sei lá, não combina. Eu prefiro uma verdade que doa, e eu vou filtrar isso, do que uma mentira e depois eu descobrir a verdade. No trabalho, grande parte de quem ocupa cargo de chefia também. Você não vai ficar falando assim, ó, por exemplo, a aluna falar, ó, chefe, eu já perdi a hora porque eu esqueci de colocar meu despertador para funcionar. Aí na outra semana, furou o pneu do meu carro. Aí no outro dia, eu briguei com meu marido. Aí no outro dia, acabou a luz em casa, não pude tomar banho. Eu acordei com uma dor de cabeça, tive que passar no UPA. Na outra semana, não tem pessoas assim que elas utilizam isso. Isso são transtornos, tem que cuidar até onde você não tem doença. Que tem transtorno chamado transtorno somatoformes. São excessos de problemas que a pessoa tem na vida dela que repercute em doença no corpo. Só que eu vou dar uma dica para vocês. Infelizmente, o mercado de trabalho não tem muita tolerância para esse tipo de comportamento. De pessoas que o tempo inteiro você nunca pode contar com ela. Então, vamos aprender a controlar trabalho e vida pessoal. O que mais? Cuidado com comentários do tipo a ética com a decisão médico-farmacêutica. Vamos supor. Tem médico que toda semana tem problema com o cliente porque o médico ou ele esquece isso na receita, ou ele dá um medicamento controlado e esquece de preencher a quantidade. Ou seja, alguma falha acaba acontecendo na receita do paciente. Aí você não vai poder vender esse medicamento para o paciente vai ficar bravo com você. E aí, existe algo chamado POP, que é o Procedimento Operacional Padrão. Quando você for contratado numa farmácia, você tem que conversar com o farmacêutico, ou com o gerente, ou com a pessoa do administrativo, para saber o que vai ser feito quando acontecer de um cliente chegar lá com alguma falha na receita, o qual vai impedir você de vender o medicamento. Se é você que vai ter algo pronto para responder para o cliente, se você vai passar esse cliente para o farmacêutico. Tem algumas farmácias, assim, que para evitar essa indisposição com o cliente, eles chegam até ter alguém especial para ligar um funcionário que se dispõe a toda vez que houver um problema, ele resolver com o médico. Bacana isso, né? Mas o foco aqui do que eu quero dizer é, quando isso acontecer com você, ou acontecer com o profissional, o que você vai fazer? Você não vai ficar falando mal do médico. Esse médico seu, pelo amor de Deus, né? Ele sempre, o pessoal manda, chega aqui com receita com o problema dele. Ele vive fazendo isso com os clientes. Realmente, ele não respeita o cliente. Então, vamos cuidar com falar menos e ouvir mais, ok? Então, olha só. Até agora, o que a professora deixou bem claro? Ética e moral. Ética na farmácia, lembrando esses itens que a professora passou ali para você. Só que tem um detalhe. Etiqueta. Já ouviu falar sobre etiqueta profissional? Etiqueta é uma ética cotidiana. O que isso quer dizer? Ser uma pessoa gentil, ou seja, a gentileza, a educação e o respeito, essas três palavras juntas, ela quer dizer que seguir normas de etiqueta significa primordialmente considerar e respeitar outras pessoas. Então, você agir com ética dentro da farmácia é você ser uma pessoa gentil, educada e respeitosa. Essas três palavras, elas são mágicas. Deixa eu entender se ficou bem compreendido. Então, se eu falar para vocês que o que é errado mesmo que todo mundo está fazendo. E o que é certo mesmo que ninguém está fazendo. Vocês concordam com isso? Alane, eu gostaria que você falasse para mim o que você entendeu dessa frase que eu compartilhei. Que o errado é errado. É como se tivesse uma lei para todo mundo. Aí todo mundo tem que seguir essa lei. Mas daí todo mundo está fazendo errado. Mas todo mundo está Continua sendo seguindo errado. a lei errada. Você sabe o que eu ensinei para meus filhos desde criança? Ele falou assim, mãe, é errado, mas todo mundo da sala de aula está fazendo. Eu sempre respondia. Você não é todo mundo.
Você não é todo mundo. Ensine seus filhos dentro dessa ética, é uma coisa muito bacana, viu? O errado é errado, mesmo. Ah, tá todo mundo na sala de aula colando. Você vai colar? Você é todo mundo? Você tem a sua moral, você tem a sua ética, mesmo que todo mundo está fazendo. E o certo ainda é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Eu nunca vi alguém ter consequência por estar fazendo a coisa certa. Se você sabe, ainda que todos não te interpretem bem, Deus sabe da intenção do seu coração. Se o que você está fazendo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo, continue fazendo mesmo assim. Faça o bem sem olhar a quem. Faça como se você estivesse fazendo para Deus e não para a pessoa. E agora, se eu perguntar, agora que nós estamos encaminhando aí para o final da aula, Luma, resuma para mim, o que é ética para você? Vai, Lu. Ai, professora, você me mata. Quer que eu ajude? Fala assim, quero que você me ajude, professora. Quer ajuda? Vou ler essa frase aqui, ó. Sim. Chamamos de ética o conjunto de coisas que as pessoas fazem quando todos estão olhando. Isso é a ética. O conjunto de coisas que as pessoas fazem quando ninguém está olhando, sabe como é que chama isso? Caráter. Caráter. Entendeu agora o que é ética? Tem pessoas que só fazem certo quando todo mundo está olhando. Quando todo mundo está olhando, ele ergue o tapete e joga a poeira debaixo do tapete. Ele não está nem aí. Ninguém está vendo mesmo. Ninguém vai saber. Mesmo quando ninguém está olhando, se você continua fazendo o que é certo, se você acha uma carteira cheia de dinheiro com documento e você devolve para essa pessoa, ninguém vai saber que se você pegar o dinheiro. Mas dentro de você, você tem caráter. Você sabe que você está fazendo por essa pessoa aquilo que você gostaria que fizessem por você. Ficou bem claro o que é ética? Então, a ética, quando você está em sociedade, você vê todo mundo fazendo algo, quando todo mundo está olhando, você faz. Aí, quando ninguém está olhando, você faz errado. Então, aí é o teu caráter, é a sua moral. Entendeu? Porque se você vê uma pessoa tá andando com short com a polpinha da bunda de fora, você não vai falar, nossa, que sem moral, nossa, que sem ética dela. Na verdade, lá na casa dela, ela cresceu assim. É ela que tem que acordar para a vida que a ética da sociedade diz que não é bacana você andar mostrando, expondo o seu corpo excessivamente. Por quê? Se você expor o seu corpo excessivamente, às vezes, de acordo com a ética da sociedade, você não vai ser vista com olhos de respeito. Entendeu? Guardaram bem isso? Ficou claro, Alane? Sim. Então, se ficou, eu fico muito feliz e vou sair realizada da aula que vocês entenderam. Porque ética é algo muito complicado de se explicar. Se vocês quiserem... É um tema muito abrangente, né? Isso, porque assim, quando eu falo em ética e moral, quer ver um exemplo? Quando eu falei de furar a fila, dei exemplos de uma ética na sociedade, que é o caso dos políticos, mas e uma ética na farmácia? É aqueles exemplos que eu te falei. Tem pessoas que ficam prometendo medicamento mesmo ele sabendo que não vai chegar no horário. Tem pessoas que ele vai lá e fica tratando coisas da vida pessoal o tempo inteiro no trabalho, isso não é bacana. Uma coisa é você ter problema um dia, uma coisa é ter pessoas que têm problema o tempo inteiro. Se vocês quiserem ouvir um pouco mais, ou ler, entender um pouco mais sobre esse assunto, existe um professor, que ele tem várias formações, mas eu gosto da forma que ele fala. Ele chama-se Mário Sérgio Cortella. É ele que fala sobre essa frase, que tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu posso, mas eu não quero. Vou dar um exemplo. Tem coisas que eu quero, mas não devo. Você passa pela rua, você vê um homem bonito, nossa, que lindo. Eu quero. Mas você não deve, porque ele é casado. Por quê? Tem coisas que você quer, mas você não deve. Respeite, entendeu? Tem coisas que você deve, você até deve. Você fala, eu sou solteira, eu devo. Mas você não pode. Por quê? Tem coisas que eu posso, mas você sabe que não é certo fazer, entendeu? Eu vou dividir depois esse vídeo aqui, eu vou enviar lá na sala para vocês no grupo.
Ele fala muito, explica sobre isso para você ter uma compreensão melhor, caso você não tenha compreendido profundamente, ok? Próxima aula, sobre o que nós vamos falar? Hoje nós falamos de ética, moral, caráter. Vamos estar falando sobre o atendente de farmácia como empreendedor. Como você é empreendedor sendo atendente de farmácia, não vai poder perder a próxima aula, porque você vai ter que pensar, idealizar, tentar fazer e fazer de novo quantas vezes for preciso. A próxima aula vai estar imperdível, viu? Vou encerrar a aula dizendo: vá firme na direção das suas metas, porque o pensamento cria, o desejo atrai e é a fé que realiza. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês na aula.